Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série Milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar o terceiro milagre. Jesus cura o paralítico no tanque de Betesda. Jesus curou um homem paralítico que estava 38 anos prostrado numa esteira, mudando a vida então deste homem em razão da sua fé em Cristo. Neste estudo, Milagres de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais da cura do paralítico no tanque de Betesda. Vamos então realizar a leitura no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos 1 ao 9, que diz: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia, em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Jesus, nesta narrativa, ele se dirige para Jerusalém, onde havia então uma festa do judaísmo, denominada Festa das Cabanas ou Festa dos Tabernáculos. Jesus foi até a um local chamado Tanque de Betesda, que quer dizer casa de correnteza. Este tanque estava próximo à porta das ovelhas do templo, onde para lá afluíam coxos, paralíticos e enfermos que acreditavam que pela agitação intermitente da água do tanque de Betesda, presumidamente realizada por um anjo, o primeiro que descesse nas águas poderia ser curado. Esta narrativa ela está no versículo 1 ao 4 que nós lemos agora. Nesse ponto, então, no tanque de Betesda, Jesus se depara com um homem paralítico, que há pelo menos 38 anos estava paralítico. Este estava deitado numa esteira. E então, Jesus pergunta ao paralítico se ele queria ficar são, ou seja, ser curado e ficar com saúde plena. Face então a esta pergunta, Jesus fez a este homem. Este então lhe respondeu com estas palavras: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus, então, ouvindo esta afirmativa do paralítico, ordenou àquele homem que levantasse,
tomasse a sua esteira e andasse. Assim, obedecendo ao Senhor, o homem se levantou, tomou a sua esteira e andou e partiu. Tudo isto num dia de sábado, para a honra e glória do Senhor Jesus. Logo, a partir desta narrativa do texto bíblico, nós podemos, então, aprender alguns ensinamentos desta cura realizada pelo Senhor. Ou seja, vamos realizar alguns ensinos contextualizados para nós, cristãos. Então, o primeiro ensino é que nós não podemos permitir, de forma nenhuma, que nossos problemas, dificuldades, fragilidades ou qualquer adversidade nos coloque em posição de comodidade, de desesperança ou sentimento de derrota, de estar acabado ou destruído. Muito comum quando temos um problema. Então achamos que tudo acabou e tudo está destruído. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículos 7 a 9, há aqui uma promessa importante do nosso Deus. Quando ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então presta atenção. Num barro, que somos nós, um vaso de barro, que somos nós, temos o Espírito Santo, poder, a excelência de Deus. E aí, no versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu vou repetir então esse versículo 9 que diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Observe então que a Bíblia Sagrada diz que nós não podemos nos render às nossas fragilidades, a uma adversidade. Por mais difícil que venha a parecer ou a enfrentarmos este problema, nós temos que ter em nosso ser a consciência que Deus está em nós e que nós jamais seremos destruídos. Uma prova maior disso é que você está aqui a me ouvir e a me ver, e nesse momento você está a me ouvir e ver porque Deus está permitindo. Faça então um exame de consciência e veja quantos e quantos problemas você já passou e chegou a este ponto de estar vivo e não destruído. A resposta deste homem paralítico para Jesus cauterizou então a mente dele. De que forma? De que ele nunca ia conseguir atingir o seu objetivo de ser curado. Porque ele disse bem claramente ao Senhor: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque num tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aí ele acreditava que jamais seria curado por causa das suas debilidades. Logo, o que ele colocou na mente é: eu nunca vou conseguir atingir o meu objetivo de ser curado, de vencer esta enfermidade. O homem pensava assim que os seus esforços estavam inteiramente, no caso que ele estava pensando, eram voltados para a sua situação de abandono, da parte de amigos, da parte de familiares. Ele disse: eu não tenho homem algum que me coloque no tanque. E também para as tradições. O pensamento dele estava voltado para as tradições de processos curativos. No caso aqui, o tanque miraculoso. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos
Filipenses e também a nós, ele diz com letras garrafais o seguinte: Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E por que tudo posso naquele que me fortalece? Porque Jesus demonstrou que nós devemos crer na palavra e na ação dele sobre nós. Pois Deus age em resposta à nossa fé. Ao ouvir aquela palavra, ou seja, levanta-te, toma tua esteira e anda, a fé inteligente daquele paralítico mudou o seu estado de ser. Isto é, um paralítico que passou a andar. Jesus fez a primeira pergunta se ele queria ficar são. E este são aí é a saúde total. Não é apenas ficar, vamos dizer, se livrar daquela doença. Então, ao ouvir esta palavra de Jesus, levanta-te, toma tua cama e anda, o homem muda a sua fé. Ele passa a ter uma fé inteligente, uma fé que mudou o seu estado de ser paralítico para o estado de um homem que passou a andar, carregando a sua esteira. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele homem teve o privilégio de ter Deus na sua frente e creu, agiu a sua fé. E ao ouvir esta palavra, levanta-te, toma tua esteira e anda, ele foi abençoado. Jesus, ele disse para o homem: levanta-te, toma tua esteira e anda, e diz agora para você: levanta-te. Isto é, toma atitude, age a tua fé em Jesus. E diz: toma a tua doença, seja ela material ou espiritual, e anda. Ou seja, vai em frente, soluciona, acredita que você vai resolver, que você vai vencer esta enfermidade, o que quer que seja que esteja você a passar na sua vida. Agora, presta atenção. Jesus não quer somente resolver o teu problema. Ele te faz mais uma pergunta: queres ficar são? Como ele fez para o homem paralítico? O sentido aqui dessa pergunta de Jesus para você é de saúde total, quer seja física, psicológica, espiritual. Muitos hoje não são salvos e nem obtêm a vida eterna porque não desejam ser curados. Ou seja, resistem impiedosamente ao Evangelho de Cristo. Mais na frente, quando este homem curado se encontra com Jesus, Jesus diz para ele, João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você, nesse momento agora, se quer ficar são, entrega a tua vida a Jesus Cristo. Você terá saúde total, tanto física como espiritual, como psicológica. Jesus realiza então a segunda cura
registrada pelo apóstolo João, agora para mostrar o seu poder, a sua autoridade sobre crendices, sobre rituais cerimoniais ou qualquer sabedoria humana. A fé sobrenatural do homem paralítico o fez enxergar as fronteiras do mundo natural com o mundo sobrenatural. A fé daquele homem paralítico fez enxergar as fronteiras da incredulidade com a fé da credulidade. O contemplar Cristo, Jesus, e agir mudou o pensar e agir daquele homem outrora paralítico. E a você te digo, contemple a Cristo Jesus. Haja. Mude o seu pensar para uma pessoa que outrora não tinha um conhecimento de Deus. Plenamente. Passe agora a viver com Cristo e para Cristo, obtendo a salvação e a vida eterna em nome de Jesus. No nosso próximo estudo desta série Milagres de Jesus, nós vamos estudar o quarto milagre, que foi a primeira pesca maravilhosa. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até nosso próximo estudo, Milagres de Jesus, se Deus permitir.